Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. São Bernardo, Pai do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje eu vou terminar aqui a aula que eu comecei já, e está na terceira parte, né? Que é a respeito de São Bernardo. Pretendo que essa aula seja um pouco mais curta, né? Vou falar aí da fase final da vida dele, né? A fase final da vida dele, que tem alguns eventos importantes, entre eles, principalmente as cruzadas, né? E a eleição também de um monge da ordem dele, né? Que é o Papa Beato Eugênio, né? Então, eu terminei a aula passada, se eu não me engano, falando aí a respeito da questão de Abelardo e como São Bernardo, né, mesmo se julgando, né, inferior em termos de oratória, ele dizia que ele era muito menos capaz, principalmente de disputas públicas, coisa que Abelardo estava muito, muito habituado, né, e mesmo assim, em poucos minutos, ele fez Abelardo correr. Tá? Depois desse período da vida dele, que esse daí é um grande triunfo dele, um grande ápice, num certo sentido, né? A pregação da Segunda Cruzada vai ser outro, mas ele vai, toda a questão da cruzada, tudo que ele alcançou de bem, ele vai colher, coitado, de mal depois, né? Todo o êxito vai se transformar em mirra para ele, né? Um ponto importante também vai ser a questão da eleição de um monge cisterciense para ocupar o cargo de Papa. Então, lembrando aí, né? O Papa Inocêncio II, que foi aquele que rivalizou com o antipapa Anacleto e que foi aquele que foi fortemente apoiado e que resistiu e conseguiu terminar seu pontificado com uma unidade da igreja por causa de São Bernardo, né? Ele morre em 1143, tá? E vai subir logo depois dele o Papa Celestino, que vai durar alguns meses só, ele vai durar 5 meses no pontificado. Ele era discípulo de Abelardo, né? Então, era um problema, né, para São Bernardo, mas ele morre rapidamente e sobe, depois dele, o Papa Lúcio II. O Papa Inocêncio II ele tinha cedido a uma questão que agitava Roma por bastante tempo, que era a questão do poder temporal. Então, em Roma, o povo de Roma, né, maneira de dizer, tá, os revolucionários e um pequeno grupo de agitadores queria, né, que Roma tivesse o seu próprio governo, desvinculado do governo papal. A família que encabeçava isso era a família do irmão do Papa Anacleto. Eram pessoas importantes em Roma, né, que tinham, na verdade, um movimento que era um movimento para atingir o papado, é lógico, né? O Papa era o chefe espiritual, né? São Bernardo vai citar isso quando a frase de Cristo que fala com São Pedro, e São Pedro diz que tinha 2 espadas, e nosso Senhor Jesus Cristo diz basta, né? Justamente, as 2 espadas, a espada do poder temporal e a espada do poder espiritual, eram as espadas empunhadas por Pedro, as espadas empunhadas pelo Papa. O Papa de Roma, ele era líder não só espiritual, mas ele tinha, como devia ser, o poder temporal também. Por quê? Porque se ele não tivesse o poder temporal, né, e alguém fosse fazer leis para cuidar da cidade, tudo isso, lógico que feria a autoridade dele e seria um reino com 2 cabeças, né, o que não podia haver, né? Por isso que os papas de Roma eram também os presidentes, por assim dizer, né, os reis
de Roma, enquanto poder temporal, a autoridade era deles. E Inocêncio II tinha cedido um senado, né? Tá bom, eu não vou deixar que tenha aqui um prefeito, um presidente de Roma, mas ele permitiu a constituição de um senado. E o Papa Lúcio logo viu que isso era um primeiro passo para a emancipação temporal, política de Roma. E por isso proibiu, né? Fechou o Senado com coragem, ele foi lá e fechou o Senado. Começou uma guerra, tá? Uma guerra real. Então ele pegou a guarda suíça, os guardas do Papa, e eles começaram uma guerra no meio da cidade de Roma. O exército dessas famílias e desses rebeldes de Roma era bem mais forte e venceu o exército do Papa. E o Papa, ele não lutava evidentemente, mas ele ficou ali assistindo a batalha, e eles foram até lá e deram uma pedrada na cabeça dele, e ele caiu morto com uma pedrada, né? Então ele foi assassinado dessa maneira brutal. Os cardeais, quando viram o resultado, se reuniram rapidamente e elegeram outro Papa, né? Elegeram com mais rapidez que eles pudessem, para quê? Para evitar justamente a continuidade dessa situação. E foi eleito, né, Bernardo de Pisa, que era um monge que tinha sido enviado por São Bernardo para Viterbo, né, para fundar um convento cisterciense. Era um monge que São Bernardo gostava especialmente e que tinha sido designado lá para ser superior. Mas quando ele foi para Viterbo, a função dele para fundar o mosteiro cisterciense era capinar o chão, né, arrumar a terra que estava lá, fazer um mosteiro com as próprias mãos, né? Então São Bernardo vai dizer depois, né, ele largou a foice para ser Papa, tá? Ele largou o martelo para ser Papa, porque ele fazia o serviço de peão lá, né, por assim dizer. E então São Bernardo não esperava isso. E como as notícias demoravam para chegar, ele recebeu as duas notícias juntas: a da morte do Papa Lúcio, que ele recebeu com muito pesar, e a eleição de um filho dele. E é aí que ele vai escrever duas cartas, que são cartas bem bonitas, né? Depois ele vai escrever um extenso trabalho para esse filho dele, tá? O chamado De Consideratione, onde, eu estou querendo dizer para o Papa, onde ele fala, e esse tratado vai ficar para a posteridade, é um tratado que explica como um Papa deve governar, como um clérigo deve se portar, e várias outras questões muito importantes. Mas, de cara, ele escreve essa carta que eu transcrevi um pequeniníssimo pedaço aqui, né? Então, ele conta, primeiro, da decepção dele. São Bernardo era extremamente emotivo e afetuoso, né? Então, primeiro, ele diz que ficou esperando a carta do discípulo dele, do Eugênio III, né, chegar. E quando não chegou, ele escreveu: esperava, confesso, receber uma carta vossa e ficar prevenido de bênçãos e de doçuras. É muito interessante, né, as cartas de São Bernardo, que valem enormemente para serem lidas. Ele tinha toda a Sagrada Escritura nos lábios, né? Então, não tem até quando ele vai morrer, né, as frases que ele vai falar para morrer são da Sagrada Escritura, e com cabimento extremo. Tá? Não tem uma carta dele que não tenha várias e várias e várias citações. Ele sabia a Sagrada Escritura de trás para frente, de cor, né? Então ele diz: aguardava que algum dos meus filhos regressasse para minorar a mágoa de seu pai, dizendo-lhe: José, seu filho vive e governa sobre a terra do Egito. Não, e aí ele continua, né, dizendo que não pretenderei já chamar-vos meu filho, porquanto o filho foi tornado pai. E o pai, filho, aquele que veio depois de mim, foi preferido antes de mim. Então, olha que bonito, né? Ele falando que o filho tinha virado pai e o pai tinha virado filho. Por quê? Porque Deus preferiu o filho do que o pai. Ele dizendo isso por humildade. Mas aí ele continua dizendo que não faz mal, que ele não fica magoado por isso. Porque um filho ilustre é a glória de seu pai. E aí ele continua, dá vários conselhos, né? E ele dá especialmente esse último conselho: quem me concederá, antes de morrer,
que possa ver a igreja de Deus como nos dias do primitivo fervor, quando os apóstolos eram forçados a pousar suas redes por uma porção, não de ouro ou prata, mas de almas imortais. Né? Então ele diz muito claramente que era isso que ele desejava para esse discípulo dele e que ele procurasse principalmente fugir da cobiça. Né? E isso ele vai ficar, vai se corresponder muito, vai ter muita influência, evidentemente, nesse papado. E esse papa vai ser um excelente papa, um papado curto, tá? Aqui ele sobe, deixa eu ver aqui, lembrar, ele sobe em 1145 e em 53, né, ele morre, mesmo ano da morte de São Bernardo. Tá? E aí é curioso, né, a carta que ele tem para a Cúria, né, para a Cúria romana, ele escreve uma outra carta que ele manda junta com a carta que ele mandou do Papa. E olha a carta que ele manda. Que Deus vos perdoe o que fizeste. Trouxestes para o meio dos vivos um homem que estava morto e sepultado, fazendo alusão, né, que os cistercienses eles entravam nas abadias cistercienses para morrer ali, para ser esquecido, para perder toda a vida que eles tinham. São Bernardo costumava dizer para aqueles que eram admitidos em cister, né, pode entrar, deixa seu corpo na porta. Né, porque tal eram as mortificações e tal era tudo que eles iam passar e o que ele pretendia fazer com eles. Né? Então, trouxesses para os meios dos vivos um homem que estava morto e sepultado, o homem que fugia das atenções do povo, foi por vós rodeado de atenções e povo. Tornaste o último o primeiro. Aquele que foi crucificado para o mundo, reviveu por vosso intermédio para o mundo. E elegestes para Senhor aquele que preferia ser humilde na casa de Deus. Por que prudência, depois de arrancar o machado e a foice da mão, o arrastastes para o palácio e o instalaste no trono e lhe vestistes com o trajo púrpura? Não havereis entre vós um único homem de prudência, com capacidade de ocupar semelhante dignidade, porque ele nem bispo era, né? Era um simples monge. Tá? Parece efetivamente ridículo que um monge haja sido eleito para presidir monarcas, governar bispos, dispor de impérios e reinos, mas devemos chamar de ridículo ou maravilhoso. Por minha parte, estou seguro que foi obra de Deus, o único que opera grandes feitos. Não obstante, estou longe de me sentir tranquilo a seu respeito, pois esse é meu filho mais jovem e terno, e extremamente tímido, mais acostumado ao repouso silencioso e contemplativo do que à direção de assuntos públicos. Né? Então ele expõe todo o seu pesar, ele fica realmente muito pesaroso, mas o que ele vai conseguir é um Papa beato, né, com processo de canonização em andamento. Né? Então ele vai ser um excelente Papa. E não vai deixar de ter as suas aflições. Né? Durante o pontificado de Eugênio III, vai surgir o Arnaldo de Brecha. Arnaldo de Brecha era discípulo de Abelardo. Antes de ser discípulo de Abelardo, ele já era discípulo de si mesmo, né? Ele seguia suas próprias ideias. E ele vai, principalmente, assim, o ponto que ele vai mais pegar é a questão da riqueza da igreja. Então, vai ser contra o poder temporal do Papa, tá? E ele vai ser diversas vezes condenado. A primeira condenação dele é lá atrás, em Latrão, em 1139, onde é condenado ao silêncio perpétuo, quer dizer, ele não podia mais abrir a boca publicamente para falar assuntos de doutrina, de fé, de moral. Né? É lógico que isso não vai tampar a boca dele. Quando o Abelardo vai para o Concílio de Sens e depois, quando ele tem a disputa com São Bernardo, ele vai junto e a prisão perpétua que Abelardo recebeu se estendeu a ele. Tá? Ele não falou nada, mas como eles sabiam da posição dele, ele já tinha sido condenado anteriormente, reiteraram a proibição e o silêncio que ele devia manter e disseram que ele tinha
que ficar preso perpetuamente, né? A prisão naquele tempo era nas penitenciárias. Penitenciárias eram onde se fazia penitência, que eram os conventos. Então, não é que ele foi mandado para uma cadeia pública ou uma cadeia civil, né? Ele foi mandado para um convento, tá? Mas ele não vai fazer isso. Ele vai ensinar em Paris. E aí que São Bernardo, entre aspas, começa a persegui-lo, né? São Bernardo, principalmente depois da questão de Abelardo, né, de ter vencido Abelardo, São Bernardo vai persegui-lo como pôde, com as cartas deles, tá? Eu transcrevo aqui uma carta só, né? Então ele vai para Paris, o rei Luís, que era Luís o Jovem, muito amigo de São Bernardo, né? Muito amigo, enfim, em alguns tempos amigo de São Bernardo, principalmente no fim, era um rei que fez muita coisa errada, tá? Esse era o rei que o primeiro-ministro dele era Siger. Então, eles vão... ele vai perseguir o Arnaldo de Brecha e o rei Luís VII, então, Luís o Jovem, vai expulsar ele da França, tá? Vai expulsar ele da França, ele vai para a Suíça. Na Suíça, São Bernardo vai mandar uma carta fulminante contra ele. Olha só os termos que ele se descreve, Arnaldo de Brecha, para o bispo que tinha acolhido. Isso aqui é só um trechinho, né? Arnaldo de Brecha é um homem que não come nem bebe, porque como demônio só anseia pelo sangue das almas. Isso aqui fazendo alusão ao aspecto mortificado dele, porque ele era um daqueles que era pobre, não comia, fazia penitência, né? Então, São Bernardo dizendo isso. Homem que não come nem bebe, porque como demônio só anseia pelo sangue das almas. Inimigo da cruz de Cristo, fomentador de discórdia entre os irmãos, perturbador da paz, destruidor da unidade, arquiteto de cismas. Isso é um parágrafo, tá? Podia copiar aí uns 3 ou 4 iguais, né? O bispo, lógico, vai mandar ele sumir, né? E ele vai para a Boêmia. Chegando à Boêmia, São Bernardo vai mandar uma outra carta para ele, para o bispo Hermann da Boêmia, e o bispo vai falar, tudo bem, né? Mas eu estou convertendo ele. E São Bernardo fala, toma cuidado, né? Porque com o herege, como diz a Constituição da Igreja, bastam duas admoestações, né? Então, tentou converter 2 vezes, não se deve mais conversar com o herege. E o bispo converte ele e com esse salvo-conduto, ele pode entrar em Roma, da onde ele já tinha sido expulso. Tá? Então foi uma conversão, ele estava querendo fazer penitência e volta para Roma. Né? Quando ele chega em Roma, com aquela situação política toda, ele rapidinho se desconverte. Né? Então ele vai entrar em 1145 em Roma e vai se juntar ao exército republicano. E aqui a diferença é que dizem que ele vai ser o lumen para a pólvora. Né? A cidade que estava já como pólvora, Arnaldo de Brecha vai ser o lumen. E aquele movimento que tinha encabeçado pelo Jordão de Leone, que era o irmão do Papa Anacleto, vai pegar fogo, tendo uma das cabeças principais ao Arnaldo de Brecha. E eles vão conseguir expulsar o papado de Roma, né? Não vai ser pouco. Então é a chamada Comuna de Roma. Eles vão destruir as igrejas, entrar na Basílica de São Pedro e profanar. E o Papa, que era filho de São Bernardo, vai sair de Roma. Isso aqui é em 45, ele vai conseguir entrar só 3 anos depois. Tá? Ele volta para Roma só em 48. E eles tomam a cidade. São Bernardo vai tentar comover o povo. Né? São Bernardo ele nunca desistia, nem tinha a falta de crença que alguém podia se converter e nada disso. Então, para esse povo que tinha expulsado o Papa, ele escreve uma carta. Né? Ó povo enlouquecido, sereis tão desprovido de discernimento e de todo sentido de propriedade, ao ponto de destruir a própria capital e a capital do mundo, por cuja honra deveríeis morrer se a oportunidade surgisse? Quer dizer, vocês deviam morrer por Roma. Então ele continua, reconcilieis com os vossos príncipes,
São Pedro e São Paulo, que banistes do teu lar, na pessoa de Eugênio, ó romanos enfurecidos, não vos percebeis de que quando Pedro e Paulo se erguem contra vós, não resta a menor esperança? Reconciliai-vos, pois, com eles e com milhares de mártires sagrados que dormem dentro de suas paredes, mas que agora vos opõem, devido ao crime horrível que cometestes e que insistis. Né? Então, a carta é bem bonita, a carta, falando da importância de Roma e de todo o absurdo que eles estavam fazendo. Essa carta não os comoveu, né? O que vai os comover vai ser o exército do imperador, que vai conseguir restabelecer o papado lá em 3 anos, e Arnaldo de Brecha vai de novo vagar pelo mundo. Ele vai, por fim, acabar sendo condenado, mas isso é depois já da morte do Papa, e preso, e eu não sei exatamente como ele morreu, mas ele vai ser executado. Né? Outro assunto que São Bernardo vai ter também importância nessa época é a questão dos cátaros. Os cátaros, aqui a novela cátara está apenas começando. Né? Depois de São Bernardo, a gente vai ter São Domingos, a gente vai ter a Cruzada, a gente vai ter São Domingos, e a gente vai ter todo um movimento até a destruição da heresia cátara, né? Mas ela já estava muito encarniçada, principalmente na região do Languedoc, que era o sul da França. E aqui ele vai distinguir diversos tipos de hereges, tá? Então, não eram só os cátaros, como a gente conhece, mas a gente tinha vários outros hereges. O principal aqui era o cátaro Henrique, né? E eles já tinham todas aquelas divisões, tá? Entre eleitos, que podiam fazer qualquer coisa, os crentes, que eram aqueles que esperavam a consolação, e os simpatizantes. E São Bernardo, quando passa por essa região, por acaso, né, ele percebe que ele precisava ficar um pouco ali. Então, ele vai de cidade em cidade procurando restabelecer a ortodoxia. E ele fala muito que a maior parte das pessoas era gente muito ignorante, gente muito sem cultura. Então, os hereges tinham algum conhecimento mais, né? Mas eles conseguiam captar a adesão do povo por causa da aparência cética, do desinteresse pelo dinheiro, pelos bens materiais, que no fundo, né, era uma condenação da matéria e condenação de tudo isso. Então, os piores erros deles, tá? Eles eram contra o batismo na infância, tá? Eles vão dizer que o batismo era uma coisa que tinha que se dar só depois, quando a criança tivesse compreensão, né? Então, isso tem um texto de São Bernardo que é bem bonito contra. Vão afirmar que a seita deles era a única verdadeira e a única que ia produzir salvação, que os religiosos deles eram os únicos realmente religiosos, tá? Então, os padres que não fossem cátaros não realizavam os sacramentos, né? Porque eles estavam em heresia, tá? Então, como os padres não cátaros eram hereges, então eles não tinham, não rezavam missa, não faziam nenhum sacramento. O casamento era proibido, era ilegal. Não é só que eles tinham uma aversão ao casamento, recomendavam que se não se casasse, não. O casamento era pecado. Não é? Por quê? Por causa daquela questão gnóstica, que eu não vou voltar, mas que era o gerador de matéria e aquilo que aprisionava as partículas divinas em novos corpos. Né? Então, o casamento tinha que ser abolido. Por isso, São Bernardo vai dizer que eles não praticavam o casamento e os crentes ou os adeptos que ainda não tinham se convertido, que só tinham simpatia, não tinham passado pelas cerimônias, eles viviam na maior promiscuidade, sem nenhum problema, né? Porque só o problema era o casamento, não se podia se casar. O consumo de carne era proibido, tá? Os votos eram proibidos. O Pai Nosso, recitado pelos eleitos, realizava a consagração. Então, um eleito que recitasse comendo numa mesa o Pai Nosso,
ele consagrava o corpo de Cristo. Mas mais ou menos, porque na verdade a divindade estava dentro deles mesmos. Eram contra o purgatório, né? Então eu achei bastante interessante isso, e principalmente os argumentos de São Bernardo, né? Os argumentos de São Bernardo, eles falam como é que a salvação, eu vou ler esses trechos que são bem interessantes, eles falam como é que a salvação pode estar restrita a um grupo tão grande, né? Cristo fez uma redenção tão universal e apenas esse pequeno grupo, né, que diz que sabe quem são os padres, em quem pode confiar, os padres que dão os sacramentos, só esse pequeno grupo vai se salvar, né? Bem parecida com a questão dos sede-vacantistas hoje, né? Então, intitulam-se a si próprios como a Igreja de Cristo. Não obstante, contradizem aquele que disse: uma cidade no alto de uma montanha não pode permanecer oculta. Digo-lhes, acreditais na verdade que a pedra que ele se refere ao papado, à igreja, né? A pedra cortada da montanha sem mãos e que se tornou uma enorme montanha e que encheu toda a terra, se encontra nas vossas diminutas tocas. Quer dizer, a igreja está aí no grupinho de vocês, só no grupinho de vocês. Sois a luz do mundo sois a luz do mundo e dispô-los junto a um castiçal para que pudesse iluminar o mundo todo. De qualquer forma, preferem conservar a luz no alqueire. Então, Nosso Senhor fez, os apóstolos, fez a igreja e como a luz do mundo. E a igreja vai estar escondida nessas tocas, a igreja vai estar escondida só no grupinho deles, só ali vai ter salvação. Quer dizer, uma grande contradição, né? Não, o Senhor não abandonará seu povo, que rivaliza em número com os grãos de areia da praia. Tampouco aquele que redimiu todos os homens se satisfará em salvar um punhado de hereges. Nele há uma copiosa e não uma escassa redenção. Né? Então, bem bonito o trecho e bem atual, tá? Mostrando como Nosso Senhor não vai ser escasso na sua redenção. A questão do batismo, né? Que importa, ó, que bonito. Que importa se um recém-nascido não pode pronunciar palavra, que é o que eles falavam, e por isso não pode ser batizado. Sua mãe, igreja, ergue-se e fala por ele. Mas estará o recém-nascido completamente mudo? Não parecerá gritar pelas fontes do Salvador? E gritar a Deus, exclamando em sons inarticulados: Senhor, sofro violência, responde por mim, usando Isaías, né? Então, que bonito, né? Ele comentando, e ele continua o trecho todo, né? São Bernardo, lógico, não vai ser com palavras só que ele vai admoestá-los, mas com muitos milagres. Os milagres que eram mais escassos antes, né? No começo da vida dele, aqui vão ser muito, muito grandes. Ele deve ser um dos santos, né, que mais fez milagres na Idade Média. Tá? É uma coisa impressionante. Então, ele vai fazer vários e vários milagres. Acho que é em Périgueux, né, que ele entra num mosteiro e tinha um monge lá que cheirava muito mal, porque tinha úlceras em todo o corpo. Então, ele tinha que viver afastado num quarto, ninguém aguentava cuidar dele. E estava assim há 7 anos. E aí São Bernardo tem pena dele, né? Ele se coloca na frente de São Bernardo. São Bernardo estava saindo para ir para um outro mosteiro. Ele se coloca na frente de São Bernardo faz uma bênção nele. Ele nem andava mais, porque a perna dele estava toda ulcerada, carcomida, né? Então, São Bernardo faz uma bênção nele e sai do mosteiro e começa a caminhar para ir para o destino dele. Quando ele chega num outro mosteiro, né, na porta do mosteiro está aquele ulcerado, o esperando, completamente curado, né, e que fala para ele, não, agora ele correu mais que São Bernardo, né, e fala para ele, eu vou com o senhor para onde o senhor for, eu vou com o senhor para Claraval e vira monge de Claraval, né. Em Albi, ele vai converter com o sermão, porque os milagres dele vão fazer o cortejo dele, né? Então, faziam a introdução deles nas cidades, começavam a falar, olha, as cidades estavam tomadas pelo catarismo, mas diziam, está vindo aqui
o monge Bernardo, né? Ele fez isso, ele fez outra coisa, cegos, surdos, mudos, né? Então eles falaram assim, vamos lá ver, né, o que ele vai falar. Então ele chamava todo mundo para a igreja. Em Albi, vieram uma multidão na igreja, né? A igreja ficou lotada para escutar ele, mas todos hereges. Começou o sermão dele, era todo mundo herege. Em 1 hora ele converteu todo mundo. E aí no fim ele pediu, agora eu quero que vocês, para mostrar a unidade da igreja, aqueles que aceitam aquilo que ordena a Santa Igreja Católica e que renegam o que diz a heresia, eu quero que levantem as mãos. E nenhum deles não levantou as mãos. Todos levantaram as mãos. Foi unânime, né? Ele converteu a cidade inteira. E em Toulouse, quando ele chega, né, ele vai fazendo milagre atrás de milagre. Em Toulouse, quando ele chega, o Henrique, que era o maior dos hereges, tinha fugido, tá? E foge vergonhosamente, tá? Em Sarlat, ele faz um sermão, né? E ele diz o seguinte, pelo seguinte sabereis que as minhas palavras são verdadeiras e as dos hereges são falsas. Os enfermos dentre vós que comerem esse pão verão a saúde restaurada. E ele abençoa um pão e ele dá para distribuir para os enfermos. Qualquer enfermidade, quem comer esse pão vai ter a saúde restaurada, o que for. E aí o bispo de Sarlat, que estava perto dele, né, fica com medo de um milagre assim, né? Nossa, mas será que pode ser assim? E fala para ele assim, não, aqueles que tiverem fé, né? Aqueles que comerem e tiverem fé. E aí São Bernardo responde, não imponho semelhante condição. Quem comer ficará completamente curado, né? Então, ele vai... não, vamos ver, né? A gente não acredita tanto assim, né? Então ele vai fazer um monte de milagres, tá? Isso vai dar um respiro para a heresia no Languedoc, mas depois da morte de São Bernardo, a heresia, apesar de muitos terem se convertido, a heresia ainda vai persistir, tá? E ela vai acabar definitivamente depois da cruzada e com a intervenção de São Domingos. Nesse período também a gente tem a questão da segunda cruzada. A primeira cruzada, ela se concretizou em 1099, né? Ela começou em 1096, tá? São Bernardo tinha 5 anos quando foi pregada a primeira cruzada e os cruzados conquistaram Jerusalém em 1099. Tá? Então, Jerusalém estava, até então, na mão dos católicos, dos católicos, mas é lógico, né? Se esperava o ataque dos muçulmanos, o ataque para recuperar a cidade. E toda a situação era muito difícil, porque os cruzados, com muito esforço, conseguiram conquistar a cidade. E o difícil não era mais que a conquista, era manter a conquista num território cercado de turcos. As cruzadas, como vocês sabem, elas começaram por causa da invasão turca nesses lugares, né? Jerusalém estava na mão dos árabes desde Maomé. Maomé conquistou Jerusalém por volta de 650 e assim ficou na mão dos árabes. Só que o povo árabe, né, era um povo muito mais amistoso, principalmente com os peregrinos e principalmente por causa das relações comerciais com os católicos. Então existia lá a igreja do Santo Sepulcro, podia haver peregrinação, era uma coisa comum. Só que quando os turcos conquistaram a região, né, e os turcos eles se converteram ao islamismo, aliado ao caráter turco, ao caráter daqueles que são recém-convertidos, eles queriam praticar a religião islâmica nas suas vírgulas. E por isso eles vão ser extremamente intolerantes com os peregrinos em Jerusalém e eles ameaçaram o Império Romano do Oriente, né? O imperador que era o imperador Aleixo. E por causa de um grito de socorro para o Papa Urbano II, do imperador Aleixo, e por causa de toda a situação que era retratada pelos eremitas, vai ser convocada a primeira cruzada, que vai ter um sucesso
difícil, né? Vai ter um sucesso, vai vencer, vai conseguir conquistar Jerusalém, mas vai ser uma coisa muito custosa. São Bernardo, quando tudo isso acontecia, ele tinha 5 anos de idade, né? E ouvia falar alguma coisa disso. Na época de São Bernardo, Balduíno II, que era o 3º rei, tinha acabado de morrer, tá? E estava numa situação difícil, sem herdeiros, deixou como regente uma filha, né? Então a situação era complicada. O imperador de Constantinopla também vai pedir ajuda, tá? E com isso, o Papa Eugênio III, que era lá o discípulo de São Bernardo, vai conclamar a cruzada. Na verdade, um dos desejos da cruzada sai do rei da França, Luís o Jovem, né? Ele tinha feito bastante coisas, muitas guerras na França, e em uma das guerras que ele fez, ele tinha matado mais de 1000 pessoas incendiando uma igreja, a igreja de Vitry. Tá? Então ele tinha cometido crimes tremendos. E como forma de expiação, né, de pagar por esses crimes dele, ele disse que ele queria tomar o exército e ir para as cruzadas. O Papa Eugênio III, então, vai instar com São Bernardo para que São Bernardo seja o pregador das cruzadas. Tá? Era um desejo dele, um desejo do rei, né? São Bernardo vai fazer isso por obediência, mas ele vai fazer por obediência, mas não sem a habitual emoção que ele tinha, e ele vai inflamar todos os católicos, né? Através da palavra e através de inúmeros e inúmeros milagres. A palavra dele era o habitual, né? Ele era muito bom orador, mas os milagres atestavam que era uma coisa que Deus queria. E aqui os milagres se multiplicam demais. Então ele vai ser o pregador da cruzada. A primeira pregação dele, a gente não tem notas, né? Mas a gente tem notas de uma carta que ele manda a outras regiões, né? Que eu vou ler um trechinho aqui. Mas antes disso, né, uma carta que ele manda em 1146, para o Papa Eugênio, já falando qual seria a situação. Né? Então, ordenaste e eu obedeci. A ordem da autoridade tornou a minha obediência frutífera. Quanto aos soldados da cruz, anunciei e falei. Multiplicaram-se desmedidamente. Cidades e aldeias são despojadas de seus habitantes. Dificilmente se encontrará um homem para 7 mulheres. Quanto ao campo, se vê cheio de viúvas cujos maridos ainda vivem. Tá? E essa era a situação mesmo, onde ele chegava, ele falava, as pessoas iam atrás dele. Né? É daqui que contam que as mulheres escondiam sapatos e escondiam as roupas dos homens para eles não irem ouvir São Bernardo falar. Porque se ouvissem São Bernardo falar, eles iam atrás de São Bernardo. Né? Então ele vai ter um sucesso enorme. E aqui mostrando, né, era um santo extremamente terno e afetuoso, mas mostra como a guerra, né, e como a cruzada era uma coisa justificada por ele. Tá? Então, o que dizeis, irmãos, se for-se anunciado que o inimigo invadiu vossas cidades, violou vossos lares, ultrajou vossas famílias e profanou vossas igrejas, qual de vós não pegaria em armas? Farei menos pela honra de Jesus Cristo? E o grito do profeta, as armas? Pois que uma indignação sagrada vos anime ao combate, e que o grito do profeta vibre por toda a cristandade. Maldito seja aquele que não ensanguentar sua espada. Que loucura possui aquele... E aqui ele diz essa frase de Jeremias, né? E depois ele ataca eles. Vocês ficam lutando em um monte de guerra na Europa, né? Por que vocês não vão lutar por Cristo em Jerusalém? Que loucura possui aquele que dilacera com a espada o corpo de seu irmão e talvez imola, ao mesmo tempo, a sua alma. O próprio vencedor não fica ileso. Ufana-se de que apenas o adversário tombou, mas sua própria alma imortal foi assassinada dentro dele. Então isso mostra, essa carta, né, essa daqui, os discursos dele, que ele falava na cidade, eram igualmente ou mais inflamados, e essa carta mostra todo o ânimo que ele tinha para isso.
É desse período também, nessa segunda cruzada, na primeira também teve, que vai ser feito um pogrom. Né? Pogrom vai ser a morte dos judeus. Então, na primeira cruzada foi o Gauthier Sans Savoir, o Walter Sem Nada, que foi lá para a Alemanha, era amigo do Pedro Eremita, e o exército dele, antes de ir para a cruzada, com as melhores intenções, matou e assassinou judeus para pegar dinheiro para partir mais carregado para as cruzadas. Né? Um absurdo, né? Um absurdo. Então, como se isso fosse quisto por Deus, né? Uma coisa absurda. Na segunda cruzada vai ter a mesma coisa. Então, vão ter movimentos populares que matavam os judeus para conseguir financiamento para as cruzadas. E é muito interessante um escritor judeu falando da atuação de São Bernardo nessa questão. O Senhor Deus comoveu-se com os gemidos do seu povo. E aí, ergueu-se contra o filho de Belial, ergueu-se um homem prudente, Bernardo. Não toquei nos judeus, é o que ele dizia. Falai-lhe com brandura, pois são carne e ossos do Messias. Olha que bonito que São Bernardo dizia, né, para os defender. Molestai-los é ferir o Senhor nos olhos. A multidão escutou seus conselhos e o ardor da sua cólera esfriou. O sacerdote Bernardo, no entanto, não recebeu ouro ou qualquer prêmio material dos judeus. Foi seu coração que o levou a amá-los e o impeliu a pronunciar boas palavras por Israel. Né? Então, vai defender os judeus, porque ele vai defender sempre aquilo que era verdade e aquilo que tinha que fazer. No caminho dele, né, se faziam, então, muitos milagres. Então, começaram a fazer um diário a respeito dos milagres dele. Então, vão falando, dia tal, tantos, né? Eu transcrevi só alguma coisa. Num determinado do dia foram 39, né? A contabilidade, 39 assim, e eram todas pessoas, todos os milagres eram realizados em público. Ele chamava as pessoas para falar sobre a cruzada, e aí os doentes vinham em cima dele. E ele tocava os doentes, dava bênção nos doentes, e eles saíram curados. Na mesma hora, no meio de uma multidão de testemunhas, né? E eram pessoas assim, conhecidas, pessoas que estavam doentes há 7 anos, desde a infância. Tá? Contabilidade do segundo domingo do Advento, assim que eles escreviam. 9 cegos, 18 paralíticos, 11 pessoas com braços incapacitados e um surdo. Quinta-feira, 53 curados. Aí descreve cada um, né? E aí eles põem no final. São tantos que a gente vai falar só dos que a gente presenciou, né? Quando a gente não estava lá, a gente não fala. No final, ele vai fazer uma ressurreição, tá? É nesse momento também que ele falava, porque ele foi pregar na Alemanha e ele falava francês e latim, tá? Só que os alemães não entendiam o francês. Então, ele falando em francês, os alemães entendiam plenamente em alemão todo o discurso dele e se comoviam com lágrimas e gestos. Em Espira, ele vai querer pegar mais alguém importante para essa cruzada. Ele vai pegar o imperador Conrado, né, que vai demorar para sair, né, muito. Mas, no final, ele estava numa missa, ele fala, olha, eu não posso, porque a situação aqui na Alemanha é muito tremenda, e tudo mais. E aí São Bernardo fez uma missa em Espira, e no sermão ele falou, ó imperador, né? E começou a descrever o juízo final do imperador. E o imperador diante de Deus e o fato do imperador não ter ido pelas cruzadas. Né? Antes de terminar o sermão, o imperador se ajoelhou e disse que ia com ele para as não com São Bernardo não foi, mas ia para as cruzadas, né? Quando no final da missa São Bernardo se juntou ao imperador e eles estavam falando com a multidão e veio um aleijado, né? Uma pessoa com a perna completamente torta e aleijado. E São Bernardo deu uma bênção e na mesma hora a perna do aleijado voltou ao normal e ele saiu andando. E ele disse para o imperador, esse milagre é por tua causa. Né? É por tua causa que Deus fez esse milagre, para ver como Deus quer a sua ida para as cruzadas.
os espanhóis, né, não iam para as cruzadas, porque eles já tinham as cruzadas a domicílio, né? Não precisavam ir até lá lutar com os maometanos. Mas, até nisso, São Bernardo vai intervir. Então, Dom Afonso Henriques, que vai ser o primeiro rei de Portugal, nessa ocasião, em 45, ele sitiava Lisboa. Tá? Ele estava sitiando Lisboa e um barco com guerreiros ingleses vai se perder por causa de uma tempestade e o barco vai encalhar em Lisboa. Tá? Bem na hora da batalha. E com isso, né, ele consegue tomar a cidade, tá? E ele vai, depois que ele vence em Santarém, ele promete construir ali um convento. E ele promete também, né, trazer cistercienses para lá. Ele manda o filho dele, era um filho bastardo dele, Pedro, para falar com São Bernardo depois. O filho dele, para pedir ajuda para esse estabelecimento, o filho dele vai, fala com São Bernardo, volta para dar notícia com o pai, mas fala para o pai, pai, eu não vou mais ficar aqui, eu vou ficar lá. Tá? Então morre em Claraval. Claraval era uma coisa impressionante, né? Todo mundo queria ficar lá e morrer lá. E por isso, Dom Afonso Henriques fez Portugal, né, como feudo de Cister, né, dos cistercienses, por causa dessa intervenção de São Bernardo. Em Santarém, ele vai ter uma visão de São Bernardo, que dizia que ele ia vencer. E São Bernardo estava vivo. São Bernardo morre em 53, que é 47. Mas ele vai ter uma visão de São Bernardo. Então, São Bernardo vai ficar como um grande auxílio dos portugueses. Ela também, tá, em Cister, depois eu volto a falar um pouco da cruzada, ela também que vai morrer São Malaquias. Tá? São Malaquias é o bispo que vai evangelizar, nessa época, né, a Irlanda, tá? Depois de São Patrick. Então, ele vai organizar tudo na Irlanda e ele queria falar com o Papa. Na verdade, ainda não era... antes, na verdade, ele vem, eu já contei isso em outra aula, que ele vem para a França para conversar com o Papa, que acho que era Inocêncio II, para construir um arcebispado, para erigir um arcebispado na Irlanda. Né? E aí, no caminho, ele passa em Claraval, que Claraval já era muito famoso. E ele fica muito amigo de São Bernardo. E aí era Inocêncio II, sim. E aí, quando ele vai falar com o Papa Inocêncio II, ele fala para o Papa, olha, eu vim aqui pedir para o senhor construir um arcebispado na Irlanda, né? Mas eu também queria pedir outra coisa. Me deixa ficar em Claraval. Me demite da Irlanda, né? E me deixa morrer lá. Eu quero terminar os meus dias lá. O Papa não dá anuência a isso, né? Manda ele voltar para a Irlanda, né? Mas São Bernardo vai gostar enormemente dele, né? Porque ele era uma pessoa de grande santidade. São Bernardo vai escrever a biografia dele. E ele vai ficar sempre com essa... Ele volta para a Irlanda, ele trabalha muito lá, mas ele vai ficar sempre com essa vontade de voltar para Claraval. E quando ele já estava mais velho, né, vem que ele estava para morrer, né, mais próximo da morte, os discípulos dele perguntam, né, onde que ele queria ser enterrado, onde que ele queria morrer, que dia ele queria morrer. Então ele diz que se fosse para morrer na terra natal dele, na Irlanda, ele queria morrer perto de São Patrick, para levantar na ressurreição junto com ele. Mas se não fosse isso, que ele queria morrer em Claraval. E que o dia que ele queria morrer era o dia primeiro, o dia de Todos os Santos, né? Porque dessa festa ele tinha particular devoção. Então, ele volta ele estava na Irlanda e ele tinha que falar com o Papa, porque agora era o Papa Eugênio III, porque a questão do arcebispado ainda não tinha ficado decidida, Inocêncio II permitiu, mas tinha umas coisas que ele devia providenciar, então ele volta para falar com esse Papa para ver se agora isso realmente se concretizava. E no caminho, né, quando ele sai da Inglaterra para falar com esse Papa, ele fala, que ia passar em Claraval, lógico, ele tinha que dormir em vários lugares, ele ia parar em Claraval para dormir. E os monges começam, como ele estava muito velho, começam a falar com ele, não, o senhor vai voltar.
o senhor tem que voltar. Dá a sua palavra que o senhor vai voltar, porque ficam com medo. Ele quer morrer em Claraval, ele está velho, ele vai embora, né? Ele não vai voltar aqui, né? Então, eles falam para ele que era para ele prometer para eles que ele ia voltar são e salvo. E aí eles instam tanto que ele fala, tá bom, né? Eu vou voltar são e salvo. E ele sai. O barco dele sai da Irlanda, e aí tem uma tempestade e o barco dele volta. Ele não consegue sair, né? E aí ele volta, aí ele desce, e aí espera uns dias e vai de novo. Então ele falou, agora tá tudo feito, né? Já voltei são e salvo. E aí ele vai para Claraval, né? Antes de sair, tinha um monge também que estava doente há muitos anos, e ele fala para ele que ele ia curá-lo e que ele não ia ter mais aquela enfermidade enquanto ele não voltasse. Como ele não voltou mais, o monge se curou para toda a vida, né? O monge ficou achando estranho, nossa, quando o senhor voltar, eu vou voltar a ser doente, né? E aí ele saiu. Quando ele chegou em Claraval, ele ficou doente. Mas ele fica doente e São Bernardo ele vai escrever a vida de São Malaquias depois, né? E aí ele conta vários fatos da vida. E aí quando ele chega na morte, ele fala assim, não, aqui não vamos correr mais, né? Nós não devemos correr para a morte. E aí ele conta pormenorizadamente a morte dele. Ele estava perfeitamente bem, né? São Malaquias, ele estava com as debilidades normais, mas ele não tinha uma doença especial maior aquele dia, mas por causa da profecia, que já dizia que ele ia morrer naquele dia de Todos os Santos, todo mundo ficou preocupado. Então ele acordou e foi, junto com os monges da abadia de Claraval, pedir a extrema-unção. Né? Então todo mundo ficou assim, nossa, mas a extrema-unção foi lá de pé, tomou a extrema-unção dele e voltou. Né? Se celebraram todas as festas e à noite, né, ele começou a se sentir um pouco mal. Então foram todos os monges, inclusive São Bernardo, para o quarto dele. Ele falou assim, não precisa se preocupar, né, que eu não vou morrer ainda, vão descansar. Então eles voltaram e quando era próximo da meia-noite, já estava quase acabando aquele dia, eles foram chamados para receber, para o quarto dele de novo, que ele estava passando mal, né, estava já em agonia. E aí então São Bernardo vai segurar ele no colo, né, com a cabeça dele no colo dele, e ele vai expirar nos braços de São Bernardo. Né? Ele queria tanto morrer em Claraval para ressuscitar perto de São Bernardo, que ele vai ter o desejo dele, ainda depois eu vou comentar, plenamente atendido. Né? Então ele morre nos braços de São Bernardo pega a túnica dele e troca com a túnica de São Malaquias. E diz que ele ia ser enterrado com a túnica de São Bernardo e que São Bernardo, quando morresse, queria ser enterrado com a túnica de São Malaquias. Então, eles trocam de túnica e ele diz que Deus não iria separá-los, porque Deus não ia separar aquele que ele tinha tanto amado. Né? Os dois que tanto se amaram em vida não iam ser separados. Então, dizendo que eles morriam juntos, bem juntos. E isso ainda era mais verdade pelo que vai acontecer depois. Né? Bom, e aí a gente vai ter também a questão do fracasso da Segunda Cruzada. Então, essa cruzada tão milagrosamente proclamada, né, ela foi um grande fracasso. Um fracasso enorme, 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 enorme. E eles foram traídos pelo imperador, o imperador grego. Ele não queria todo esse exército, todo esse contingente lá, né? E por várias traições, tanto o imperador Conrado, que tem o exército destruído primeiro, depois o rei Luís, que também perde tudo, né? Vai ser uma desgraça enorme, enorme, enorme. Eles vão voltar com pouquíssimos homens, numa condição horrível. Né? Então, toda aquela glória de São Bernardo se transformou em horror. Né? Foi tudo culpa dele. Então, por todos os lugares, eles falavam contra São Bernardo, que São Bernardo
era um falso profeta, que aquilo não era verdade. São Bernardo ele vai ficar quieto, tá? E ele vai, por um lado, ele dizia que ele gostava que falassem mal dele, né? Porque ele tinha tal fama. Nas cruzadas eu não descrevi tudo, mas tinha uma multidão que ia para trás dele na cidade que ele fosse. Tinham que colocar ele afastado, às vezes com escada, porque as pessoas queriam ficar perto dele em todos os lugares. Isso se tornou um problema em Cister, né? Em Claraval, vai todo mundo atrás dele. Então aqui, né, vai trazer um monte de problemas, de gente contrária a ele. Ele vai explicar para o Papa Eugênio, né, o que tinha acontecido, e essa explicação está na própria confissão do imperador Conrado, e o Luís VII não era nada melhor. Então ele vai dizer, o imperador Conrado, se quando eu me preparava para entrar nesse reino infiel, tivesse corrigido a minha vida e feito penitência do passado, o Senhor não me puniria por meus vícios já abandonados. Então ele vai dizer que, e tanto os dois reis, né, tinham vidas péssimas. E como é que eles pretendiam fazer um bem e o exército e os nobres, né, vivendo tão pessimamente? É isso que São Bernardo vai dizer para o Papa Eugênio III. Tem essa carta, ele tem essa carta e qual é o argumento dele? Ele fala, assim como os judeus, quando foram expulsos do Egito, né, quando foram tirados do Egito por Moisés, havia uma promessa que Deus lhes daria a Terra Santa, né, que eles chegariam em Jerusalém, mas a promessa foi retirada por conta dos pecados deles, adorar o bezerro de ouro. Então, Deus suspendeu aquilo que tinha prometido por conta do que eles fizeram de errado. Mesmo assim, Deus permitiu que os filhos deles entrassem em Jerusalém. Aqui ele vai dizer a mesma coisa. Eles abandonaram o Egito, mas não abandonaram os seus vícios. Como é que Deus ia ser fiel com eles? Mas é muito interessante isso daqui, porque São Bernardo não era capaz de ver a história, né? Porque a gente mesmo fica com uma certa perplexidade. Como é que tantos milagres, uma coisa que Deus queria tanto, e depois ela não acontece, tá? Porque na vida da gente, Deus age de forma meândrica, muitas vezes, né? Que nem o meandro do rio. O rio, ele vai fazendo meandros, né? E parece, muitas ocasiões, que o rio está indo contra a sua finalidade, que é o mar, que está indo completamente contra o destino. No entanto, é com o meandro que existem as florestas. O meandro do rio, ele faz com que aquele rio, que se fosse direto à finalidade, irrigaria pouca terra, irrigue uma zona imensa, né? Então, é o meandro do rio que constrói as florestas. Aqui também, São Bernardo não podia ver o futuro. São Bernardo queria salvar Jerusalém, que era a cidade santa, né? São Bernardo contribuiu para a salvação da cidade santa. Qual a cidade santa? Roma. Porque as cruzadas, elas foram um movimento que fracassou. Foram 8, tá? A primeira deu certo e teve sucessivos fracassos de diferentes modos. Até São Luís, né, 2 vezes, nas 2 últimas, na primeira cruzada dele ele fracassou, na última ele morreu, né? Então, mais que São Luís não tinha abandonado o Egito, não tinha abandonado todos os vícios, né? Como é que a cruzada de São Luís fracassou? A cruzada fracassou, mas enquanto movimento, na medida da atuação da providência de Deus, ela salva Roma, né? Os árabes, eles não entraram, isso aqui é unanimidade entre os historiadores, né? O próximo passo deles era atravessar a Turquia e entrar em toda a Europa. As cruzadas, elas foram responsáveis por salvaguardar a Europa cristã, tá? Então, esse aqui é um autor moderno, né? Ele fala, seu autor, quer dizer, está falando de São Bernardo, viveu para contemplar o seu desastre, derrubar as suas esperanças. O derrubar das suas esperanças amargou os derradeiros anos de sua vida, né? Foi bem no fim da vida,
esse fracasso de São Bernardo. Viu nele apenas um julgamento de perversidade e das maldades humanas. Não conseguia descobrir como contribuíra para o seu verdadeiro objetivo, como a onda do islamismo fora detida e sua energia sufocada. Tá? Então, isso aqui é claramente a atuação da providência de Deus. Né? O Einstein tem uma frase que é interessante, que ele fala: Deus não joga dados. Né? Einstein teve uma vida horrível, né? Mas essa frase, mesmo a posição dele contra Deus é complicada, mas essa frase é muito interessante. Né? Deus não faz as coisas pela sorte. Deus não joga dados, Deus joga xadrez. Né? Então, a providência de Deus, ela articula aquilo que vai acontecer, já sabe os movimentos do inimigo e prepara o terreno para aquilo que posteriormente vai acontecer. Em 1148, o Eugênio III entra em Roma, tá? Com a ajuda do rei Rogério, mas é por pouco tempo, porque em 1153 ele morre. Tá? Ele vai para Viterbo e ele morre em Viterbo. Ele morre em julho. A morte dele traz um desgosto enorme para São Bernardo. São Bernardo estava doente em 1152. Ele sempre teve um problema de estômago, que dizem que ele adquiriu por causa das excessivas penitências dele na época de juventude. Mas em 52, no final de 52, no inverno, ele estava à beira da morte. Tá? Já pensava, já se falava pela Europa que ele ia morrer. Ele recebeu carta do rei Luís da França, recebeu a visita do príncipe Roberto, irmão de Luís da França, e várias pessoas já se despedindo dele, as cartas dele são de despedidas. Isso no inverno de 52, no fim do ano. E aí, um bispo, né, pede, olha, pelo amor de Deus, né, tá tendo uma guerra aqui em Metz, e, por favor, só o senhor pode ajudar. Ele ainda vai achar forças e vai diante dos dois exércitos, isso assim, moribundo, encontra os dois exércitos, fala com um, fala com o outro e assina aquilo que vai ser o último tratado de paz dos muitos que ele fez. Né? Ele parou e volta para ficar doente de novo. Né? Ele volta para Claraval para ficar doente de novo. Multidões de pessoas o visitavam, né? E pedindo conselho, bênção, bispos, nobres, todas as pessoas, e diziam que nessa época ele já estava muito fraco, né, para falar dos assuntos, às vezes dos assuntos de Estado, e quando perguntavam um conselho para ele, ele dizia apenas, não, eu não sou mais desse mundo, eu não sei mais dizer isso. E aí, em julho, morre Eugênio III. Isso é um golpe muito grande para ele, né, que ele gostava muito do discípulo papa dele. E aí a saúde dele começa a piorar. Os monges começam a rezar muito para ele e ele começa a reclamar. Né? Ele fala, o que é isso? Né? Por que vocês rezam tanto? 600 monges em Cister. Vocês são mais fortes que eu, né, na oração, a voz de vocês é mais ouvida que a minha. Isso é injusto o que vocês estão fazendo. Não façam isso com um pobre coitado que anseia tanto partir. Né? Então ele vai se indispor com os monges dessa maneira, porque ele dava uma melhorada. A descrição, né, tem uma descrição que ele fala, que pedem para ele descrever, né, como ele estava. Então, a abstinência é a única satisfação que desfruto. Estou num oceano de amargura. O sono abandonou-me e apenas algum período ocasional de sono interrompe a sensação de dor. A fraqueza do estômago é a origem de todos os meus males. Com frequência, durante o dia, sou obrigado a ingerir algumas gotas de líquido, mas tudo quanto se refere a alimento sólido está absolutamente posto à parte. Aí ele vai continuando, né, falando, as minhas mãos e meus pés estão inchados, como de um enfermo de hidropsia. E aí continua, né, dizendo que apesar de tudo isso, que e isso aqui, quem tinha pedido para ele descrever era um abade, que ele gostava muito, e ele termina essa carta dizendo, apesar de tudo isso, tracei essas linhas com minha própria mão, para provar o amor que vos consagro. Essa foi a última carta dele, né? Ele vai ser, até o fim, ele vai ser extremamente gentil e amável com as pessoas, e
Aí, em agosto, ele está muito, muito mal. Em 20 de agosto, né, que vai ser o dia que ele vai morrer, no entanto, todo esse período ele rezava a missa, só muito perto de morrer ele deixou de rezar a missa. Em 20 de agosto ele vai pedir o viático e a extrema-unção e vão se juntar, falaram, não, agora ele vai morrer. Então vão se juntar todos os monges que cabiam lá na cela dele e começar a chorar para ele, né? Dizendo, o senhor não tem compaixão da gente, né? O senhor vai abandonar a gente, vossos pobres filhos, que tanto te amam e que tanto fosse objeto do seu amor, como que o senhor pode fazer isso? Então vão estar muito com lágrimas e chorando, brigando com ele, porque ele ia morrer e porque ele não queria morrer. E ele vai responder mais uma vez com uma frase da Escritura que ele tinha sempre nos lábios, de São Paulo. Encontro-me, ó Senhor, encontro-me apertado entre dois, ignoro o que escolher. Deixai que Deus escolha. E aí ele morre, tá? Então, Deus também queria São Bernardo de Claraval. Ele morre e colocam, como ele tinha pedido, né? Colocam ele enrolado na túnica de São Malaquias, tá? Só para falar, São Malaquias tem umas profecias de papas que são absolutamente falsas, tá? Negócio absurdo que ele nunca escreveu, foram escritas 500 anos depois da morte dele, e por isso que são tão acertadas, porque descreve os papas até chegar nesse ponto, né? Então, então ele vai se vestir com a capa de São Malaquias, né? E também ele vai pedir para ser enterrado com uma plaquinha que ele tinha no quarto, que dizia assim, o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra e morará entre meus peitos. É uma frase dos cânticos, né? Que ele sempre falava que isso sempre acompanhou ele. Então, Nosso Senhor, para ele, era como um ramalhete e que ele não ficava, num outro sermão ele vai dizer que ele não ficava 1 hora sem pensar e os monges não deviam ficar 1 hora sem ter esse ramalhete no peito, sem lembrar das dores e dos sofrimentos de Nosso Senhor. E é engraçado que puseram a plaquinha no peito dele e quando exumaram o cadáver anos depois, é no peito dele que vão encontrar de novo o ramalhete de mirra. Ele vai ser, então, enterrado, né? Vai uma multidão para lá, começa a fazer o cadáver dele, começa a exalar um perfume e fazer muitos milagres, mas aí começa em muita gente, estava muito atrapalhado a vida em Claraval, eles não sabiam, queriam fazer o enterro logo, sem fazer as cerimônias, porque era uma multidão muito enorme, e aí um superior de Claraval vai falar para o cadáver parar de fazer milagres. Aí ele para, né, de fazer milagres, e aí a coisa melhora um pouco, eles vão enterrá-lo. Eles vão enterrá-lo e perto de São Malaquias, né? E depois uma pessoa em Claraval vai tirar as 2 cabeças, os 2 crânios, e vai levar para um relicário. E os corpos ficam ali. Vão vir para lá também uns mártires portugueses, que vão ser enterrados, todos eles em Claraval. E aí, a canonização dele vai ser extremamente rápida, ele vai ser canonizado em 1179, pelo Papa Alexandre III, declarado padre da igreja, né, o último dos padres da igreja, doutor. E em 1792 tem a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ele foi colocado no túmulo com a capa trocada, né? Ele com a capa de São Malaquias e São Malaquias com a capa dele. E na Revolução Francesa, eles vão leiloar Claraval, tá? E a pessoa que compra Claraval de propósito, né, vai transformar aquilo lá numa fábrica de vidro. E tinha esses túmulos que estavam incomodando. Então pedem para que se tirem os túmulos, uma pessoa que se faz de revolucionário, mas tinha piedade por São Bernardo, recolhe os restos mortais dos mártires numa caixa, de São Malaquias na outra e de São Bernardo em outra. E leva para um vigário, né? Um vigário de Ville-sur-Ferte,
né, numa igreja próxima lá. Leva para essa igreja, né? Então ficam as 3 caixas e passa toda a Revolução Francesa. As relíquias que estavam as cabeças deles, os crânios que estavam num relicário bonita, são também tirados do relicário e colocados numa caixa comum, porque estavam certos, né? Os revolucionários entram lá e explodem todos os relicários, mas os 2 crânios foram colocados numa caixa só, né? Juntos e guardados, escondidos. E aí, deixados esses em Claraval. Os outros vão para essa paróquia, né? Foram, não em Claraval, mas com os cistercienses. Os outros vão para essa paróquia. Esse padre, né, em 1837, tá, tem a brilhante ideia, né, depois que passou a Revolução, de pegar aquelas caixas e facilitar, né? Eram 3, então ele pega a de São Bernardo e a de São Malaquias e junta numa só. Tá? E os crânios já estavam juntos, né? Então, é bonito, né, que São Bernardo diz para São Malaquias, na obra dele, né, amei-o durante a vida, não serei separado dele pela morte. E o outro, né, queria morrer para ressuscitar perto de São Bernardo. Hoje em dia, tá, estão indistintos, não dá para saber o que é São Bernardo, o que é da mesma época, do mesmo jeito, e estão ali cumprindo a profecia, né? Então, São Malaquias não podia esperar. Então, eu tinha visto no livro, mas agora eu esqueci, né? Depois eles... o mosteiro de Claraval vai virar uma prisão, hoje não existe mais, uma prisão da República, e vai ser completamente destruído. Né? Quando São Bernardo morreu, já existiam 164 mosteiros. E depois eles vão se espalhar de uma maneira muito grande pela Europa toda. Tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. São Bernardo.